noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, Casa do Consolador Prometido. Muito obrigado pela presença nesse dia chuvoso, né? Chega perto de começar a doutrinária, o temporal aperta, mas que bom que vocês estão aqui. Gostaria de agradecer também a presença dos nossos irmãos que estão nos acompanhando ao vivo pelo Facebook e os irmãos que vão nos acompanhar posteriormente no nosso canal do Consolador Prometido, que o nosso querido irmão Ney edita os vídeos e depois publica no dia seguinte no nosso canal, para que todos possam ver mais vezes, ou quem não conseguiu assistir ao vivo ou estar aqui na casa, possa assistir posteriormente. Então, sintam-se todos muito bem-vindos à nossa casa. Para iniciarmos, então, o trabalho de hoje, eu gostaria de ler uma mensagem do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. A parentela corporal e a parentela espiritual. Os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seus filhos. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do seu filho, para fazê-lo progredir. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na sua vida terrena. Mas também pode acontecer, sejam completamente estranhos uns aos outros, esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhes serve de provação. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços da família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Podem então atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo pode resolver pela pluralidade das existências. Com essa bela mensagem, nos conclamando a reflexão sobre a afinidade entre os espíritos, vamos nos conectar, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, ao nosso querido Mestre amado Jesus, o governador do nosso orbe, a espiritualidade amiga, os nossos mentores espirituais, anjos da guarda, aos mentores da nossa casa. Vamos agradecer a todos eles por estarmos aqui essa noite, para podermos estudar a palavra do Cristo, o Evangelho, para podermos nos evangelizar a cada dia mais. E vamos pedir que tudo que estamos recebendo aqui possa se estender a todos os nossos familiares, aos nossos espíritos simpáticos, a todos os nossos irmãos em sofrimento na Terra, aqueles que sofrem as dores físicas, as dores morais. Vamos pedir especialmente também aos nossos irmãos que sofrem nas zonas de conflitos do nosso orbe, que ainda existem. Que eles possam receber toda a força, todo o amparo necessário para suportar esse momento tão difícil que todos que estão nessas áreas vivem. E que pedimos ao Pai que um dia esses irmãos possam andar lado a lado, de mãos dadas, como irmãos, e que a paz e o entendimento entre eles possa ser feita. E que a dor e a violência não exista mais entre eles e entre nós, todos nós que somos irmãos, que estamos encarnados no planeta Terra. Que a paz e o entendimento ecoem entre todos nós. Vamos pedir também o amparo necessário para o nosso querido irmão Ney,
responsável pela palestra doutrinária dessa noite, que ele possa nos transmitir tudo aquilo que planejou e tudo aquilo que é importante que nós precisamos ouvir essa noite. E assim, agradecidos que estamos, iniciamos o trabalho da doutrinária da Casa do Consolador Prometido. Que assim seja. Então, de imediato, eu já gostaria de passar a palavra para o nosso querido irmão Ney. Ele que é trabalhador da nossa casa, né, a Casa do Consolador Prometido, também é um divulgador da doutrina espírita em seu canal Ponto de Luz, no nosso canal do Consolador. Então, ele é um trabalhador que divulga a doutrina espírita, que é uma das nossas obrigações, assim como nós somos beneficiados por ela, que esse benefício que recebemos, essa consolação que recebemos, que possamos estender a todos os outros que não conhecem. Então, o nosso querido irmão Ney faz isso em seu canal Ponto de Luz e no nosso canal O Consolador Prometido. Então, passo a palavra para ti, meu querido irmão. Obrigado, Marcelo, pelo comercial. Boa noite a todos, a todas, pessoal que nos acompanha nas plataformas virtuais também. E a gente convida todos para se inscreverem no nosso canal, Ponto de Luz Divulgação Espírita, e também no canal Consolador Prometido. E lá estão todas as palestras, acho que tem 3 anos de palestra lá no nosso canal. Desde quando nós fazíamos as palestras, na época da pandemia, o Pétalas de Luz, que era... a Casa Espírita não estava aberta ao público, então estão lá também esses trabalhos. Dia 12 de outubro, Dia da Criança, nosso dia, né? É o nosso dia também, porque nós não podemos deixar morrer a criança que habita em cada um de nós, né? A criança que perdoa, que é inocente, alguns, outros têm muita bondade. Então, a gente trouxe aqui uma reflexão que está lá no Livro dos Espíritos, Retorno à Vida Corpórea. Uma reflexão sobre o tema das crianças, né? Já que essa semana todo mundo fala no Dia das Crianças, aproveitar o feriadão especialmente. São algumas reflexões, então, de várias obras espíritas, outras não espíritas. E a primeira pergunta que a gente se faz: quem somos nós? Quem são nossos filhos? Tem um livro que diz: nossos filhos são espíritos. Não, nós todos somos espíritos, não só nossos filhos que são espíritos. Não é só nossos filhos que estão chegando para mais uma experiência na Terra, nós também chegamos, né? Todos os encarnados não deixaram de ser espíritos. Às vezes a gente diz assim: o meu espírito. Nós deveríamos dizer o meu corpo, eu espírito. Né? Quando eu digo meu espírito, é pensando que eu, o princípio inteligente, é duo. E ele é um só, é o espírito. É o espírito que fala, o espírito que ouve, o espírito que vê. Né? Então, avaliando nossos filhos pela pluralidade das existências, quem são eles? Isso é uma incógnita, né? A gente não sabe quem são as crianças que chegam nos nossos lares como filhos. Aqueles que não terão mais filhos terão netos. Se não tiverem netos, terão sobrinhos, terão afilhados, terão crianças da vizinhança, terão crianças no centro espírita, na evangelização. E diz a espiritualidade que as crianças são os seres que Deus envia a novas existências. E para que não possam acusá-lo de demasiada severidade, dizer que Deus é muito severo, ele dá a todos esses seres que ele envia a nova existência as aparências de inocência, diz o Livro dos Espíritos. Interessante que a espiritualidade diz o benfeitor, a aparência, né? Nem sempre se fiar nas aparências. Mas quem são eles? Que programas existenciais eles trazem? Que decisões eles vêm tomar nessa existência? E vale para nós também. Nós podemos, eu refletindo esses questionamentos, eu olhava para mim, né? Que decisões eu vim tomar nessa vida? Que fraquezas eu tenho e nossos filhos têm? Quais são os traços mais fortes que eu vim para consolidar na minha personalidade?
para quando nossos filhos retornarem para o mundo espiritual, levarem aquele traço, né, lacrado de caráter, de moral, na personalidade espiritual. Que tipo de experiências eles têm quando chegam na Terra e que nós temos também, tínhamos. Que correções a gente precisa fazer nas nossas crianças. E talvez até hoje eu acho que eu ainda preciso de muitas correções, muitos ajustes. Mas a gente tem que pensar o que nós podemos fazer para ajudá-los, evitando que essas criaturinhas que estão chegando para novas existências que Deus envia, sejam novamente arrastados pelos erros que eles vieram aqui nessa existência eliminar. Então, a responsabilidade dos pais, como diz o Evangelho, como diz o Livro dos Espíritos, os primeiros educadores na face da Terra, né? Porque nós não podemos deixar que as crianças caiam na mesma vala comum que caíram no passado. Então, a gente tem que observar a tendência das crianças, né? Qual a necessidade da reencarnação? Eu achei uma frase maravilhosa, que a reencarnação é o remédio capaz de realizar a através da nossa reeducação íntima. Então, a reencarnação é uma medicação que, para a gente tomar ela, nós temos que vir ao corpo da vida material. E quando é que ela é uma medicação? Quando nós seguirmos as orientações da espiritualidade que nos enviou. Nós seguimos a orientação dos nossos pais. Né? Será que a gente segue a orientação dos nossos pais, da minha mãe, do meu pai, dos meus avós, dos meus padrinhos, todos aqueles que auxiliaram na minha educação moral? Todo mundo que chega na Terra vem como resultado de um projeto reencarnatório. Eu acho que a gente tem que tratar com muita seriedade, eu sempre penso, a reencarnação, especialmente quando a gente pensa nesse projeto reencarnatório. No projeto reencarnatório, os benfeitores analisam a ficha pessoal do candidato à reencarnação. É feita uma pesquisa no passado daquele espírito, ver quais são as possibilidades futuras. Possibilidades porque ninguém vem à existência terrena colher algo que seja muito pesado. Né? As nossas colheitas são leves, por enquanto. No projeto é identificado e localizado as pessoas que se já estão na Terra, com aquelas pessoas que aquele indivíduo que vai reencarnar precisa se relacionar por um motivo ou outro. E se acontecem também projetos reencarnatórios que os pais ainda estão no mundo espiritual. Tem um livro do André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, que uma irmã fala que o marido dela, da existência anterior, já está na Terra há 3 anos, ela está vindo e ela comenta ali quem serão os filhos e as filhas dela. Quais espíritos viriam posteriormente, ou seja, aquele que seria o esposo dela já estava reencarnado, ela ia reencontrá-lo na Terra, né? E os espíritos já estavam selecionados que viriam viver sob o mesmo teto. E esses estudos são feitos com muito cuidado. São estudados os mapas genéticos dos pais, inclusive, de modo a facilitar a dor necessária, né? A ocorrência das manifestações físicas ou psíquicas, da saúde e da doença, normalidade ou idiotia, lucidez ou inteligência que aquela pessoa vai ter que enfrentar como uma condição expiatória na existência. Feito projeto reencarnatório, lá na pergunta 262 do Livro dos Espíritos, os nossos irmãos nos dizem que o espírito é designado para um determinado corpo antes que soe um instante em que haja de unir-se ao corpo.
E a união com o corpo começa na concepção. O espírito se vincula após a concepção, àquela célula que vai começar um processo de divisão, divisão e divisão. O espírito se vincula naquele momento. Mas na 262 diz que o espírito é designado antes desse momento. E o Dr. Jorge André, no livro Encontro com a Cultura Espírita, diz assim: nenhum espírito chegará ao processo reencarnatório sem atração específica com a futura mãe. Mergulho na reencarnação só se dará quando a sintonia entre mãe e futuro filho estiver praticamente indissolúvel. A mulher que não tem filhos, o casal, de repente a mulher diz assim, ela tem uma inspiração. Está na hora de nós termos um filho. Está na hora de eu engravidar. Quando a mulher tem esse pensamento, é sinal que o espírito já está ali junto. Ela já está em sintonia com aquele espírito que virá reencarnar naquele lado. Esse desejo da mulher pela maternidade, por engravidar, decorre da aproximação do espírito que tem planos, está no seu projeto, reencarnar por aquele casal. Interessante isso. O espírito se vincula à família antes do momento em que ele vai se conectar fluidicamente ao corpo. Então a gente vê que a reencarnação começa no plano espiritual. E nessa vinculação do espírito há uma preparação emocional com os pais e o filho. A gente vê lá no livro Missionários da Luz, a reencarnação de Segismundo, todos os contatos fora da vida material, quando eles entregavam o corpo físico ao sono, em desdobramento, junto com os benfeitores, já recebiam a presença, a visita do Segismundo. Então, vinculou o espírito. A pergunta 344, que diz, do Livro dos Espíritos, a união começa na sua concepção. A união começa na concepção. Isso aqui a gente também é interessante, mas só se completa na ocasião do nascimento. O espírito está vinculado àquele corpo, mas ele não está, digamos, definitivamente encarnado naquele corpo. E enquanto ele está somente vinculado, o espírito, até mais próximo do momento do nascimento, ele mantém a sua lucidez espiritual. E por ele manter a sua lucidez espiritual, que há pesquisas, experiências que ocorreram durante a gestação. E fatos, traumas que os indivíduos, a gente pode ter um trauma e não sabe de onde vem aquilo. Aí pode-se pensar, vem de uma vida passada. Pode vir do processo da gestação. Vou citar alguns traumas daqui a pouco, pesquisas realizadas. Então, a gestação é muito importante, porque esses traumas ficam marcados na vida daquele espírito, e ele pode refletir aquilo pelo restante da existência dele. Alguma revolta, alguma tristeza, algum medo. Por isso, a gestação tem que ser tranquila, né? Conversas serenas dos pais com o bebê, conversa serena dos pais na presença do bebê, do espírito reencarnante, e onde estiver a grávida está o espírito reencarnante. Então, o ambiente doméstico deve ser preservado em harmonia. As vivências fetais repercutem após o nascimento. A gestação é do livro Gestação, Sublime Intercâmbio. Lá tem essa frase, é um médico que escreveu. A gestação é o mais longo transe mediúnico. Dura 9 meses.
Porque a gestante troca pensamentos com o espírito, tal a proximidade das duas criaturas. A mãe é influenciada pelo espírito reencarnante. E o espírito reencarnante está conectado com os pais e é influenciado pelos pais. Um tipo de influenciação que a doutrina espírita pode nos dizer, a confirmar, são aqueles desejos estranhos que a gestante tem de comer alguma coisa. Uma certa obra dizia que são cultura alimentar do espírito numa vida passada, que ele trouxe aquela cultura alimentar. Era um pensamento dele. Então, às vezes, comer uma comida que aqui no Rio Grande do Sul não é habitual, mas em outro estado ou em outro país seja. Né? Porque reencarnam muitos estrangeiros, muitos espíritos, digamos, imigrantes. E essa troca com a gestante é pelos sonhos, é pela intuição, é pela meditação. E interessante essa troca, eu fiquei refletindo, no tempo dos meus filhos biológicos, não se fazia o ultrassom. A mãe, às vezes ela afirma com certeza qual é o sexo da criança. Quando não são as mães, são as avós, porque tem mais sensibilidade do contato com aquele irmão que está ali presente, né? Interessante que os meus 2 filhos biológicos, nós tínhamos certeza quase absoluta, tanto que os nomes era só um nome feminino e posteriormente era só um nome masculino. E nós tínhamos, da onde nós tínhamos essa certeza, não é? Da onde vinha a certeza da descoberta do sexo da criança que está para nascer? Tem sido provado que o feto é dotado de sentimentos, lembranças e consciências. E a principal fonte de instinto, como eu falei, é a mãe, pelos pensamentos, pelos sentimentos e pelas sensações da mãe. No livro Vida Antes da Vida, da psicóloga americana Ellen Van Bach, ela realizou uma experiência de regressão de idade com 750 pessoas, pela hipnose. 84% dos pacientes passaram pelo processo do parto. Se lembraram impressionantes detalhes do dia do nascimento. Eu não trouxe aqui, mas tem detalhes assim, um que lembra que ele foi... a mãe dele teve ele foi entregue a uma outra mulher. Aquilo marcou muito ele. Depois ele veio saber que ele era filho por adoção. Mas ele ficou com aquele trauma com ele enquanto não esclareceram para ele aquela situação. Né? Tem várias narrativas de lembrança do dia do nascimento. Então, isso a gente deve conscientizar que muitos traumas e fobias em adultos pode ter sua origem no período em que o bebê ainda era um feto, indo até após o nascimento. Por isso, a orientação para as grávidas, né? Hoje em dia tem-se toda uma cultura com as mulheres grávidas e os pais, muito bacana, estão engravidando junto. Eu acho positivo, né? Conversar com a pessoa que está no seu ventre, dizer que ama, que ele é ansiosamente aguardado, com muito carinho, que a família toda está esperando por ele, acariciar, né, a barriga com as mãos, porque no momento em que passa a mão na barriga, especialmente o pai, está passando o magnetismo dele para a criança, né? Então está havendo um contato do pai com o seu futuro filho. Também o Dr. Ribamar Tourinho, ele é lá de Teresina, ele é um médico clínico, pediatra e psicoterapeuta. Ele fez um trabalho, aplicação técnica de regressão à vida intrauterina, por hipnose. Eu trouxe aqui 2 casos que eu achei interessante. Um cliente dele descobriu que a sua mãe não era sua mãe biológica, tendo inclusive dado a estampa da roupa da parteira, pois havia nascido em casa.
Olha, um caso igual ao da doutora Ellen. Falou da sua profunda dor a ser entregue à sua mãe adotiva e não à biológica. Relatou o fato à sua mãe, ela confirmou que tudo o que ele havia vivenciado na regressão, o dia do nascimento. Uma pessoa que na regressão sentiu-se rejeitada pela mãe quando a mãe ficou grávida. Lá pelo 3º, 4º mês de gravidez. Memória intrauterina. 3º, 4º mês de gravidez. Então, posterior, a mãe passou a aceitá-la de fato. Quando foi conversado com a mãe negou a princípio, mas acabou confirmando. Tinha 14 anos quando engravidou pela primeira vez e a segunda gravidez tinha 15 anos. Era a gravidez dessa criança, tornou-se um adulto e fez a regressão. E que realmente não havia gostado muito da ideia, mas com o tempo acabou por aceitar e desejar ser mãe pela segunda vez. Então, olha essas descobertas dos especialistas em saúde da mente, né? O quanto nós passamos a ter uma responsabilidade também maior na gestação. Esse mesmo Dr. Ribamar, diante desses fatos, ele passou a ter certeza, então, que os fetos captam os pensamentos e sentimentos das pessoas e também percebem os fetos, as ações que ocorrem à sua volta. Ele é encarregado da área de prematuros na maternidade Evangelina Rosa, lá em Teresina, no Piauí. E ele fez uma pesquisa lá. Era a pesquisa que ele fez. Ele chegava perto de uma criança prematura, conversava com a criança, dizia que estava muito feliz em recebê-la e lhe desejava pronto restabelecimento de saúde e que ele estava fazendo uma pesquisa. Gostaria que a criança ajudasse. Um quase feto. Né? Um quase feto. Uma informação para nós. O bebê prematuro de 21 semanas, entre o 4º e 5º mês de gestação, nasceu no dia 5 de julho de 2020. Se tornou o bebê mais prematuro do mundo a sobreviver, no Guinness Book. Entre o 4º e 5º mês de gestação. E sobreviveu. Essa criança tem, 2020, tem em torno de 3, 4 anos. Então, ele fazia essa conversa com os bebês prematuros. Pedia, por exemplo, olhem que interessante, para o bebê mexer a perninha direita. Embora variasse de tempo a resposta, todos respondiam a perna direita, com os sinais solicitados. Pediu que os pais fizessem o mesmo, obtendo o mesmo resultado. Que os bebês que nascem prematuros, os pais têm acesso, inclusive, para passar uma boa parte do dia ali com as crianças, né? Divulgou essas informações para o pessoal da enfermagem. E o pessoal da enfermagem começou a conversar com as crianças igualmente nessa proposta, né? Abre a mão, mexe a perna. As crianças tiveram uma resposta mais rápida também ao tratamento, quando ele dizia para as crianças que as crianças deveriam se esforçar, que eles estavam ali para ajudar as crianças. E foi observado que as crianças, mais rápido, esses bebês prematuros se fortaleciam para poder ir para os seus lares. Como é que essas crianças entenderam? Eles falavam, inclusive, diferenciando a parte do corpo. Mexe a mão, mexe a perna, tendo a noção de espaço, direita, esquerda, tendo a noção de ações, abre, fecha, move. Como não acreditar na reencarnação, né? Que nós temos
toda uma herança, somos indivíduos, talvez milenares, que já estivemos aqui N vezes visitando a Terra, e essas crianças estavam chegando para mais uma visita, né? E ele próprio coloca que algumas concepções religiosas dogmáticas, todos os espíritos são recém-criados no nascimento, né? Portanto, sem conhecimento algum. E ali estava a prova que aquelas crianças prematuras, né, tinham conhecimento. A pergunta 379 do Livro dos Espíritos, né, no reinício da jornada de todos nós na Terra, Kardec perguntou: o espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto o de um adulto? E os benfeitores respondem: pode até ser mais se ele mais progrediu, pois são apenas os órgãos imperfeitos que impedem as crianças de se manifestar. Age de acordo com o instrumento que se serve. E na 385, Kardec pergunta: então, qual o motivo da mudança que se opera no seu caráter a uma certa idade, particularmente ao sair da adolescência? Aí Kardec pergunta: é o espírito que se modifica? Não. É o espírito que retoma sua verdadeira personalidade espiritual. Por isso que a gente, pais, tios, avós, padrinhos, educador de criança, nós temos desde o berço ou desde a gestação trabalhar na construção desse caráter que vai se mostrar quando sai da adolescência, na entrada da maturidade. E aí ele só vai aprender pela dor, né? Ou vai aprender só pelas leis da sociedade. Então compete a nós a nossa responsabilidade de construir esse caráter desde cedo. Porque é o espírito que se modifica, perguntou Kardec. Não, ele se mostra. Só que ele pode ter entrado com deficiências de caráter e o trabalho dos pais, dos familiares, dos educadores, de todos que tiveram acesso a ele, podem, se ele entrou com deficiência moral, ele pode ser moralizado e vai se mostrar moralizado, diferente daquele que chegou para essa existência. Então, tamanha a responsabilidade de todos nós com as crianças. Interessante também, os medos e comportamentos inexplicáveis das crianças podem ter origem em reminiscências de encarnações anteriores ou reflexo da gestação, como a gente viu nessas pesquisas que estão aí. Até eu falo para todos que quiserem aqui, até quem, o pessoal que está assistindo de casa, eu tenho esses livros citados em arquivo PDF. Quem quiser o livro, faz contato comigo, eu passo pela internet, o pessoal poder ler no computador, em qualquer computador, notebook, né? Então pode ter origem esses medos em encarnações anteriores, lembranças e vivências às vezes que transbordam de uma vida para outra. E o André Luiz nos ensina que quando nós reencarnamos, nós não lembramos dos acontecimentos das vidas anteriores, mas que as emoções que aqueles acontecimentos nos causaram reencarnam conosco. A emoção. Então a criança pode morar na roça e desenhar navios, ou ter desejo de ver o mar, não é? Um exemplo. Aí os pais às vezes nem sabem como esclarecê-lo, como dar uma chance para ele que aquilo pode se tornar realidade. Também podem ter antipatias ou simpatias, a leitura que o Marcelo fez, né? Dentro de casa. Podem ter sintomas físicos, claustrofobia, as marcas de nascença. As marcas de nascença podem ser a marca de algum instrumento que nos feriu até mortalmente em existência anterior. Só que as marcas de nascença que nós podemos refletir no corpo novo, na nova existência, são aquelas que quando aconteceu o evento conosco, nós estávamos conscientes. Então, marcou o nosso corpo e marcou a nossa consciência, aquele ferimento. Dizem os pesquisadores que os ferimentos causados quando o corpo está
inconsciente, não há probabilidade daquela marca passar a uma nova existência. Interessante a gente lembrar que nós transmitimos para os nossos filhos somente características físicas, são geneticamente transmissíveis, cor da pele, dos olhos, dos cabelos, tendência para essa ou para aquela conformação física. Às vezes a pessoa diz assim, pai, ele caminha igual o pai dele, meio da mesma forma, tem a mesma anatomia, né? Semelhante, traços fisionômicos. Como são construídas nossas famílias? As famílias são quase sempre arranjos combinados no mundo invisível. Nós vamos ver uns depoimentos de espíritos por hipnose que disseram quem eram os familiares que estavam dentro da casa deles, espíritos encarnados. Depois eu vou mostrar, interessante as pesquisas, né? São combinados no mundo invisível nós podemos ser dentro de casa personagens de um antigo drama, de uma tragédia, e retornamos para viver o amor intensamente, a fim de que todos nós, naquele núcleo familiar, possamos ser felizes um dia, né? Possamos sair dessa existência e dizer, eu perdoei, consegui conviver com ele, né? Eu consegui conviver com a minha esposa e não trair. Na vida anterior não foi assim, talvez, né? Os renascimentos dos casais se repetem também. Então nascem, é claro, também, conforme nossos méritos, nas nossas casas, pessoas maravilhosas, que são espíritos que reencarnam para ser o esteio moral daquela família. Eles, às vezes, não têm nem vínculo, eles são espíritos de missão. Pode ter uma família ali destrambelhada. Então, tu vai reencarnar lá e tenta ser um exemplo de moralidade, de honestidade, repreendendo dentro do possível, com respeito, né, dentro da hierarquia familiar. Há espíritos que reencarnam com esse objetivo. Eles vêm em missão sem terem vínculo com as famílias. É interessante a gente falar das crianças deficientes. As pessoas deficientes. Tem uma coisa que às vezes eu já ouvi falar e já causou um mal-estar com uma familiar minha. Ela tem uma doença, que ela convive com a doença, mas é muito ruim de conviver com aquela doença. E disseram a ela que era uma doença genética, que ela havia herdado da mãe dela. A mãe desencarnada, ela disse-me que odiava a mãe dela. Olha o que a minha mãe me deu. As doenças são genéticas. Mas as doenças são genéticas, a espiritualidade, dentro desse projeto reencarnatório, modifica o gene do reencarnante. Nós não necessariamente precisamos herdar a doença dos nossos pais. Nós podemos ter uma doença que é uma mutação genética, mas a mutação genética é realizada pela espiritualidade, se nós temos que desenvolver aquela doença nessa existência. Isto a medicina do futuro vai clarear. É uma doença genética, mas aquela mutação genética foi realizada pelos amigos, pelos benfeitores espirituais, porque aquele indivíduo reencarnante, naquela condição, precisava desenvolver tal ou qual doença. Pode ser que ele vá desenvolver a mesma doença dos seus pais, porque tem vínculos em grupo lá atrás, com os mesmos equívocos realizados. Talvez cumplicidade. Mas não que nós devemos herdar dos nossos pais, né? E lembrando, o planeta terrestre é um mundo de provas e expiações. Quando o Marcelo falou ali das guerras, né?
enquanto nós formos prova e expiações, teremos guerras. Quando nós formos regeneração, no mundo de regeneração, não haverá sofrimentos expiatórios. Então, nós temos que expiar nós estamos, digamos, se estamos nos séculos finais, talvez, do prova e expiação, a dor está crescendo na Terra, porque está vindo muitos espíritos que têm que expiar aquilo ali para colocar-se em condição de avançar o mundo de regeneração. No mundo de regeneração não haverá doenças expiatórias. Então, talvez no mundo de regeneração, a cura do câncer será hábito comum. Se alguém renascer ainda, será curado. Agora, nós ainda precisamos da dor para o nosso aprendizado. E na maioria das famílias, existe esse sofrimento. Uma pessoa com uma deficiência física ou mental. Né? As crianças autistas, hoje em dia, é tão comum. Qual a família que não tem um menino ou uma menina com autismo, dependendo do grau? Indivíduos extremamente inteligentes são essas crianças. Então, o casal que recebe a reencarnação no seu seio doméstico de uma criança assim, não foi injunção carnal que trouxe o seu amado com limites, tornando encarcerado uma prisão sem grades. Mas são acontecimentos que tiveram lugar em tempo próximo, lá atrás ainda. Das doenças, né, congênitas e genéticas. Vamos falar um pouquinho do aborto. Estamos em campanha, né, para que o Supremo Tribunal Federal não aprove o aborto. E nós espíritas não podemos nos calar, como cristão também não. Lá na pergunta 358 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Kardec pergunta. E o benfeitor responde: há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento. Por quê? Impede uma alma de passar pelas provas que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. E todo aquele trabalho no mundo espiritual foi realizado. E às vezes aquela mãe, aquele pai, reencarnaram já sabendo que receberiam aquela criatura como filho. E agora renegam. Não é? Não sei se alguém já viu o filme O Grito Silencioso. Ele é chocante. É um médico que praticou em torno de 5.000 abortos. E depois ele usou algo semelhante ao ultrassom enquanto ele praticava o aborto de um feto de poucas semanas. E ele se assustou quando ele viu que o feto recuava à medida que a arma mortal penetrava no organismo da mulher, no sistema reprodutivo. O feto recuava, se escondia. É o grito silencioso. Ele se arrependeu dos 5.000 abortos que ele havia praticado. Se as mães tivessem aceitado abortar, um exemplo, aqui acho que todos gostam do Chaves, né? Não teríamos o Chaves. A mãe dele foi aconselhada a abortar. Roberto Gomes Bolanhos, o Chaves e o Chapolin. Nós gostamos do Cristiano Ronaldo, né? Ele seria abortado se a mãe tivesse aceito o conselho. Não teríamos o Cristiano Ronaldo, não teríamos o Thiago Silva, o zagueiro da seleção brasileira, se a mãe tivesse aceito a proposta, o conselho de abortar. Não teríamos Celine Dion, cantora canadense. Não teríamos Steve Jobs, fundador da Apple. Não teríamos Susan Boyle, cantora britânica. E não teríamos Andrea Bocelli. A mãe dele foi ao hospital,
com uma crise de apendicite, estando grávida, foi aconselhada que ela deveria abortar aquela criança. Não teríamos Mozart. Não teríamos Mozart. A mãe dele já tinha alguns filhos e os filhos eram deficientes. Se não me engano, ele era o 5º filho e disseram que ela era louca em manter aquela gestação. E ele nasceu surdo. Surdo porque ele veio com a missão de trazer a música celestial para a Terra. E se ele ouvisse, ele poderia se deixar contagiar pelo som da Terra. A surdez de Mozart foi um procedimento espiritual. A deficiência é necessária. Matar, nunca. Em hipótese alguma. Nem eutanásia, quer dizer, matar quando a pessoa não está para curar. Nem pena de morte. Quando o Estado declara a pena de morte, é fracasso das suas leis. Nem aborto, porque são condenáveis. É a primeira lição da Bíblia. Não matarás. Não tem exceção, porque a vida continua. Dessa maneira, se alguém abortou por ignorância, porque foi seduzido, também não tem por que fazer culpa. Cometeu um erro, assuma a consciência e faça o bem. Porque o bem que você fizer apaga o mal que você fez. Eu conheço uma pessoa. Ela é fruto de um aborto de 7 meses. A mãe dessa pessoa abortou ela e abandonou num terreno baldio. Jogava no lixo. Um rapaz, um morador de rua deficiente mental que catava lixo, que achou. Chamou ajuda. Uma mulher que se tornou a mãe desse bebê entrou, salvou. Essa criança estava muito machucada com bicho de lixo. Aquelas formigonas, né? Levou para o hospital. A assistente social falou assim, essa criança não pode ficar aqui no hospital, a gente não tem como cuidar dela. A mulher, eu levo. Mas calma aí, tinha uma capela, tinha uma Nossa Senhora das Graças, ela virou e falou assim, ó, esse filho não é só meu não, é teu também, mãe. Já ali consagrou. Levou. Teve muitos problemas de saúde, mas sobreviveu. Com 3 anos, essa mulher adotou. Com 17 anos, esse menino fez uma experiência profunda num grupo de oração. No dia 1º de outubro, ali ele começou a caminhar. 2 anos de caminhada, ele começou a conhecer um seminarista que se tornou padre, decidiu fazer uma experiência no seminário, largou a sua carreira, já estava na seleção brasileira de atletismo, terminando uma faculdade. Entrou para o seminário e se tornou padre. Porque a graça de Deus tem o poder de transformar um aborto em sacerdote. E essa pessoa sou eu. Então tá aí uma história interessante, né? De um aborto que se tornou um sacerdote. E a orientação do nosso irmão Divaldo. A interrupção da trajetória de um corpo em formação representa a fuga de compromissos assumidos por todos nós, por toda a família. Hein? E o espírito, que ainda não está totalmente ligado ao pequeno feto, receberá o impacto físico e emocional da violência e da rejeição. Eu trouxe ali, né, os traumas da gestação. E aí, esse espírito que será cruelmente assassinado, vai se desconectar com traumas, com raiva, com ódio, talvez, se ele não souber perdoar. Concluindo, quem são nossos filhos? O que representam eles nas nossas vidas?
E o que a gente representa na vida deles? O que eu sou para meus filhos? Quando eu for embora, como é que eles vão recordar de mim? Além do simples relacionamento que a gente deve ter de pais e filhos. Como eu falei, a doutora Van Bach, que é psicóloga e terapeuta americana, ela perguntou aproximadamente 402 indivíduos em regressão hipnótica para saber dos processos que os conduziram às suas vidas atuais. Eu trouxe aqui alguns relatos. Caso 1. Um espírito sob hipnose disse assim: quem são nossas famílias, né? Minha mãe foi minha irmã numa vida passada e meu pai foi um amante. Meu primeiro filho foi meu avô numa de minhas vidas. Meu segundo filho foi meu pai e minha primeira filha foi uma amiga. Minha segunda filha, conforme vi claramente, foi minha mãe numa das minhas vidas passadas. Outro caso, minha filha é uma grande amiga minha de uma outra vida. Sinto que o bebê que ela vai ter será outra grande amiga. Mais um. Vi porquê de ter nascido, escolhido meus pais, vim para ajudá-los em seus karmas. Olha um exemplo de missão, de esteio. Um outro caso, esta vida parecia muito opressiva. Cheguei aqui com muitos fardos para serem resolvidos, especialmente com minha mãe. Preciso aprender a amá-los, a me doar para eles, para toda a minha família. Um de meus desafios era o de ter de ser dependente de minha mãe. Uma prece final de Khalil Gibran, para nós encerrar. Vossos filhos não são vossos filhos. São filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não são de vós. Embora vivam convosco, não vos pertencem. Podeis outorgar-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos. Porque eles têm seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas. Pois suas almas moram na mansão do amanhã, que vós não podeis visitar nem mesmo em sonho. Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procureis fazê-los como vós. Porque a vida não anda para trás e não se demora com os dias passados. Vós sois os arcos dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas. O arqueiro mira o alvo na senda do infinito e vos estica com toda a sua força, para que suas flechas se projetem rápidas e para longe. Que vosso encurvamento na mão do arqueiro seja a vossa alegria, pois assim como ele ama a flecha que voa, ama também o arco que permanece estável. Khalil Gibran. Então, muito obrigado por vocês terem me aturado, me ouvido, né? Como eu falei, aqui os livros que eu usei como referência: Vida Antes da Vida, Nossos Filhos São Espíritos, Hermínio Corrêa de Miranda. Tem um outro livro também com o mesmo nome, Vida Antes da Vida, da psicóloga Helen Mombach. 20 Casos Sugestivos de Reencarnação, um livro escrito em 1966. Curiosidade, eu achei na Feira do Livro esse livro, o original.
de 1966. 20 casos sugestivos de reencarnação do psiquiatra canadense Ian Stevenson. O livro também Constelação Familiar, é interessante, da Joana de Ângeles, Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Foram os livros que eu consultei para a gente fazer essa reflexão. Muito obrigado, Ney, pela tua presença, por essa palestra tão consoladora, que explica muito dos nossos comportamentos, muito dos nossos sofrimentos, né? Às vezes a gente não entende de onde vem. Então, muito obrigado por esse consolo que nos trouxeste hoje, por essa mensagem, e que todos nós possamos fazer a nossa parte, divulgando o não aborto, né? Respeitando nossos pais e, como o Ney falou, a grande responsabilidade que temos com os nossos filhos. Então, muito obrigado, Ney. E eu gostaria só de agradecer a todos os que participaram ao vivo conosco aqui. As mensagens foram bastantes, mas tem uma mensagem da Andréa Dal Bosco. Ela falou assim, Ney: meu filho foi o meu algoz por volta de 1200. Hoje é a prova de que o amor vence. Bem como tu estava falando, né? Então, muito obrigado por... Abençoado véu do esquecimento. Exatamente. E agora que ela tem esse conhecimento, tudo fica explicado porque as coisas acontecem, né? Por isso que nós devemos nos resignar com alguns acontecimentos, mas para isso a gente precisa da chave do entendimento, que é essa abençoada doutrina espírita. Então, muito obrigado, Ney. Por gentileza, se pudesse fazer a oração final, então, encerrado. Vamos nos unir em almas, mesmo distante em corpos. Sejamos almas afins. Somos almas aflitas e estamos na vida da redenção. Precisamos nos redimir e não nos falta a medicação para a cura das nossas mazelas espirituais. Infelizmente, em muitos casos, em nós mesmos, a medicação é a dor. Não é que Deus assim deseje, porque Ele não nos criou para o sofrimento. Nós, por os nossos equívocos, temos que fazer a reparação, pois a lei de Deus é pedagógica, não nos castiga, mas nos convida sempre à reconstrução. E temos essa doutrina consoladora que se faz presente em nossas vidas pelo Evangelho de Jesus, clareado, como se fosse traduzido por esses luminares da espiritualidade. Nunca nos faltou o alimento espiritual. Simplesmente, em alguns momentos da existência, não aceitamos esse alimento. Achávamos que ele não tinha valia, mas aqueles dispenseiros permaneceram ao nosso lado, em nossos lares, no local de trabalho, nas ruas. E essa multidão de invisíveis, mas não insensíveis a cada um de nós, e que agora possamos mais intimamente nos conectarmos e caminharmos junto com esses amigos, para que possamos atingir
numa proporção que seja bastante louvável, o cumprimento da nossa proposta reencarnatória. O amor de Jesus, o carinho de Maria e a luz dos amigos da espiritualidade nos envolvam, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja e assim será.